neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ao lado de Jesus, eu quero estar. Ao lado de Jesus, eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar.
voltando-se à multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. São Lucas, capítulo 11, versículo 29 e versículo 30. Temos lido na Santa Palavra de Deus. Ouvintes, Jesus Cristo se manifesta como Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Logicamente, ele, para se manifestar como Filho de Deus, ele teria, antes de tudo, de se manifestar como Filho do Homem. Porque como Filho do Homem, ele traria em si toda a plenitude da divindade e o próprio sangue de Deus, com o qual ele resgataria a sua igreja, o seu corpo, e assim, então, estava Deus preparando um corpo para si. A manifestação do verdadeiro Filho de Deus é no seu corpo místico, que é a igreja. Você pergunta, Jesus era Filho de Deus aqui na terra? Sim, perfeitamente. E isto só podia ser visto por revelação divina. Agora, o ministério que ele desempenhava distintamente só podia ser visto também por revelação divina. O ministério que o Filho de Deus estava desempenhando naquele instante. Isto é de acordo com as Escrituras e com a mensagem revelada do profeta desta era. Então ali estava plenamente toda a divindade. Ele era toda a porção completa, diz o profeta. E os outros trouxeram porções apenas. Agora, ele era a totalidade. Ele era o profeta por excelência. O profeta dos profetas. E por isso era o Filho do Homem, que havia se manifestado naquele instante, quando uma geração estava pedindo sinal. E ele disse que não lhe seria dado outro sinal, senão o mesmo sinal de Jonas. Agora, qual é o sinal de Jonas? Justamente este: como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele, Jesus Cristo, ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ali estava a manifestação do Filho do Homem. Ele diz assim: assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Agora, nós sabemos que isto é ministério de Deus na terra, em um corpo humano. Então, logo ele se derramaria sobre a sua igreja. O que quer dizer filho de Deus? Nós somos filhos de Deus, porque caso contrário não podemos formar, estarmos integrados no corpo do Filho de Deus. Temos de ser gerados pela palavra para estarmos neste corpo, que é Filho de Deus. Logo, filho de Davi é para com os judeus. Esta é outra coisa, está relacionado também com o milênio, não resta dúvida. Mas o profeta desta era explica por que Jesus não respondeu o clamor daquela mulher cirofenícia de nação, o que quer dizer uma gentílica. Ela não podia ser de maneira alguma enquadrada naquele quadro
conforme disse São João, veio para o que era seu. Ele tinha vindo para os judeus. Ele tinha vindo para Israel. Portanto, ela não podia clamar Jesus, filho de Davi. A sua oração estava incorreta. Você tem que usar o termo correto para orar. Quantas pessoas oram? Eu te peço em nome de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Onde você já viu um termo desse ter base nas Escrituras? Jesus disse tudo quanto pedirdes em meu nome. Então a oração deve ser feita em nome de Jesus Cristo. Não em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que é isso? 3 deuses? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? São 3 deuses? Onde há base para esta oração na Bíblia? Agora, a mulher sirofenícia estava clamando a Jesus. E isso foi por muito tempo, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que os seus discípulos se deram por incomodados e pediram ao mestre para que parasse um pouco e atendesse aquela mulher. Ele disse: não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ali estava a resposta. Essa mulher não está pedindo correto. Ela não pode me chamar de filho de Davi. O cego de Jericó gritou: Jesus, filho de Davi. Jesus atendeu, porque ele era judeu. Mas aquela mulher não era. Então estaria certo em algum tempo alguém orar em nome do filho de Davi? Gentílicos, nós os gentios, nesta dimensão, orarmos em nome do filho de Davi? Estaria correto? Deus estaria respondendo esta oração? Ela tem base escriturística? Não. O melhor que nós fazemos é nos humilhar como aquela mulher se humilhou. Ela estava pedindo errado porque, naturalmente, ela viu muitos judeus clamarem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela o fazia com fé. E naquele instante, tudo se esclareceu para ela. E ela obteve aquela grande graça, porque com aquilo nós estamos vendo que essa graça seria estendida aos gentios pela fé. Oh, mulher, grande é a tua fé. Não foi o que o centurião disse? Diga apenas uma palavra, mestre, e o meu criado será curado. Então, nós, os gentios, não podemos orar, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Mas isso é apenas uma meditação, uma síntese, um parêntese que temos aberto aqui para destacarmos um assunto sobre a manifestação do Filho do Homem, do Filho de Deus e do Filho de Davi. Quando Deus se manifestaria novamente como Filho do Homem, sempre em um corpo. O profeta desta era manifestou o ministério do Filho do Homem. Isso assusta muitas pessoas. Nós devemos corrigir alguma coisa aqui nesse instante? Sim. Deus manifestou o ministério do Filho do Homem nestes dias em que estamos vivendo, através do profeta que ele nos enviou. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. São Mateus, capítulo 24. Nos sermões proféticos de Jesus, nós encontramos que, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, notemos isto, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem.
O Filho do Homem, Jesus Cristo, tem se manifestado nesses dias, que são dias idênticos aos dias de Noé, quando o mundo está completamente voltado para a evolução, para o progresso material, científico, quando o mundo tem se voltado totalmente para a liberdade da carne, como estava em Sodoma e Gomorra. Deus tem manifestado novamente o ministério do Filho do Homem na terra. Jesus mesmo não vai pisar a terra aqui para tratar com sua noiva. Não. Antes do milênio ele não pisará aqui o chão, a terra. Ele virá nas nuvens para buscar o seu corpo, a sua noiva eleita. Mas antes disso, ele se manifesta como Filho do Homem. E é aquele Logos, aquela luz fotografada sobre a cabeça do profeta desta era. Fotografia sobrenatural, provado pela ciência, pela polícia dos Estados Unidos, ser uma foto sobrenatural. A mesma coluna de fogo que entrou lá no cárcere e soltou a Pedro que estava preso, também tem entrado nesses cárceres denominacionais e soltado os filhos de Deus nesta era. Esse é o Filho do Homem, é o ministério do Filho do Homem manifestado em um homem. É claro que Deus sempre usa o homem. Aquele homem não é o Filho do Homem, ele é um Filho do Homem, diz o irmão Branham. Ele diz: eu não sou o Filho do Homem, eu sou um Filho do Homem. Mas Jesus é o Filho do Homem, o Logos de Deus, tem se manifestado novamente aqui na terra. Prova tanto que ele podia revelar os pensamentos e os segredos dos corações. Isto coisa que somente Jesus fez aqui na terra. Somente o Eloí, somente o Senhor de Abraão, somente aquele que pôde revelar os pensamentos de Sara. Agora notemos que isto é profundo e mais do que profundo, de suma importância para os eleitos filhos de Deus nesta hora. O Filho do Homem tem se manifestado. E desde que o Filho do Homem se manifestasse, revelando os segredos dos corações, diz o irmão Branham, na mensagem Perguntas e Respostas, número 1, ele diz que seria então aquela chuva que nós esperávamos. Mas assim que terminasse esse ministério, tudo havia terminado. Quando Eloí veio ali a Abraão e revelou os segredos do coração de Sara atrás da tenda, logo Abraão recebeu a promessa e viveu estritamente por aquela promessa. Ele não teve mais espetáculos, ele não teve aventura alguma. Não, ele estava simplesmente sob a promessa. Assim que Eloí veio e revelou o segredo dos corações, Abraão então viveu sob crítica e parece que como um derrotado. Ló parece que estava vivendo a melhor escolha, mas como Marta e Maria, Abraão havia escolhido a melhor parte que não lhe seria tirada. Jesus disse isso a respeito de Maria. Marta estava ocupada com as coisas terrenas, o que muito deve nos despertar nesse instante, quando nós que estamos esperando o rapto, temos uma advertência do profeta. Ele diz: nós estamos apenas esperando a vinda do Senhor. O próximo passo, a próxima coisa que tem que acontecer é a vinda do Senhor. Apenas esperem, preservem as suas vidas adereçadas, abundantemente, todas cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, mas cada hora. Apenas mantenha-se preparado, esteja preparado, seja manso e vigie,
velando pela vinda desse feliz dia do milênio, quando nosso bendito Salvador virá e sua noiva que espera arrebatará. Oh, enquanto trabalho, meu coração está cheio com o rapto. Velai e orai, porque nosso Senhor outra vez à terra regressará. É isso, nesta hora, essa é a esperança da igreja. É o rapto, porque o Filho do Homem tem se manifestado, e ele disse que ninguém saberia o dia nem a hora, quando se daria o arrebatamento. Ele deu sinais, manifestação do mundo sodomita, do mundo antediluviano, do mundo dos dias de Noé, mas também a manifestação do ministério do Filho do Homem. O que se espera agora? Grandes evangelismos, grandes ajuntamentos, grandes programas, estarmos inteiramente preocupados para ganhar o mundo para Deus? Não. É hora de estar quieto, é hora de estar recolhido, é hora de estar recolhido porque a voz já ecoou. Para se recolher, recolham-se, mantenham-se quietos, deixa Deus se mostrar através de sua vida. A única maneira de se pregar esta mensagem, antes de abrirmos a boca, é com a vida vivida. Porque isso implica o segredo dos 7 trovões. O Filho do Homem tem se manifestado e ele disse: terminou a chuva. Estamos apenas esperando a vinda do Senhor. Não pare o evangelismo. Não pare de trabalhar. Não pare de pregar. Não pare de orar. Mas uma coisa é certa: estamos recolhidos. O nosso coração deve estar cheio do rato, e a nossa mensagem não deve alimentar esperança alguma, a não ser arrebatamento. A nossa esperança não deve induzir as pessoas a juntarem tesouros aqui na terra, onde a traça rói, onde o ladrão penetra, onde tudo se destrói. Não. A nossa mensagem implanta o rapto nos corações. O arrebatamento torna-se o alvo principal das pessoas que têm crido na mensagem do Filho do Homem, do ministério do Filho do Homem, manifestado nesses dias através do profeta desta era. Assim, nós seremos plenamente felizes. Eu tenho que dizer, não posso me conter, a Cristo dei meu coração. Irei anunciando, ao mundo propagando, o coro da minha canção. Agora eu sou feliz. Agora... Deus tem permitido que o espírito de mentira, o espírito do erro, opere para engano daqueles que querem oferecer tudo para o povo. E o povo será enganado, menos os escolhidos. Se possível, enganaria até os escolhidos. Se a mensagem não te chama para um recolhimento, vinde, eis aí o noivo sair ao encontro, as virgens prudentes entraram, enquanto as negligentes foram trabalhar, foram fazer grandes coisas ainda, buscar azeite. Mas elas irão para a grande tribulação. Que Deus te livre disto e te guarde através da revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo,
Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para os montes olharei. Olharei para os montes celestes, quem virá para me socorrer? Quem nos guarda é o Senhor, o seu nome, que nos livra de todo sofrer. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, a terra e o mar. Não fará
vacilar os teus pés. O Senhor é o guarda de Israel, sua sombra à sua direita. O Senhor para sempre será meu socorro. Vem o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Meu socorro vem o Senhor que fez o céu, a terra e o mar. Em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. Pensando frequentemente sobre este assunto, de Cristo reinar sobre nós, de pertencermos ao reino de Deus, vale a pena sempre suscitarmos este tema com os irmãos ouvintes: o Rei dos Santos. Nós temos 3 dispensações: a dispensação da lei, da graça e do reino. Muito bem. Todos sabem o que se trata da dispensação da lei. Se refere ao Velho Testamento, quando o povo de Deus era regido pelas tábuas da lei, por aquilo que Deus ensinou através de Moisés. E isso se divide em lei moral, em ordenanças, mandamentos, não é? Muito bem. Depois, então, vem a graça. Parece que recebemos, assim, um alívio, uma libertação, quando se fala em graça. A salvação é de graça, não vem pelas obras da lei, não vem pelo que o homem pratica, ela não é comprada por ouro e nem prata, ela é de graça, é pela fé. Mas Paulo pergunta: porque estamos debaixo da graça, vamos pecar? Não. Sem dúvida alguma, o pecado tem que receber a justiça da lei. E Cristo fez isto por nós. Ele se submeteu à justiça da lei, se fazendo maldição por nós. Foi crucificado, derramou seu sangue na cruz, para que aquilo que a lei exigia de nós fosse pago através dele. É como um escravo que é resgatado. Conta-se de uma escrava que foi resgatada por um casal de missionários, lá numa alfândega, num porto. E quando ela foi comprada por aquele missionário, aquela escrava se pôs à sua disposição. Ele disse: não, eu paguei a sua liberdade,
para que você fosse livre. Agora você pode ir embora, viver a sua liberdade. Eu te comprei e você está livre. Viva como você bem entender. Mas o que fez ela? Ela se prostrou de joelhos nos pés do seu resgatador, do seu redentor, e chorando, pedia a ele que não queria viver como ela bem entendesse, que ela queria servi-lo. Então aquele casal de missionários recebeu aquela serva resgatada. Cristo quer assim também. Ele não quer que ninguém venha servi-lo por força, nem por violência, por sujeição, por legalismo, por espírito religioso. A graça é isto. É a pessoa se dispor em servir ao seu Redentor, ao seu Salvador, de coração, não por imposição. A pessoa quer obedecer a sua palavra, quer servi-lo de gratidão no seu coração, pelo seu resgate, pela sua redenção. Esses são os verdadeiros servos de Deus, sobre os quais o Senhor reina. Vale a pena frisarmos, salientarmos novamente, não com imposição, não com legalismo, mas é aquele espírito voluntário de estar sob a sã doutrina, sob a verdadeira palavra de Deus. É isto que agrada a Deus. Isto representa o reino de Deus em nossa vida. Mesmo no tempo da lei, Deus deveria reinar sobre aquele verdadeiro crente, sobre aquele verdadeiro crente do tempo da lei. No tempo da graça, é o que nós estamos, Cristo deve reinar sobre nós, individualmente. Agora, teremos a etapa do reino, propriamente dito. O profeta desta era pregou a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, nessa mensagem tremenda e poderosa, ele fala sobre o mistério tríplice de Deus, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Isso se refere ao milênio. Então é o reino restaurado. O reino individual sobre nós nesse instante, nesta dimensão, ainda respeita o livre-arbítrio, quer que nós nos submetamos à sua vontade, pelo Espírito voluntariamente, e mais outra, sabendo que estamos enfrentando o mundo nesta dimensão humana. É certo que o reino do vício, do diabo, da vaidade, do orgulho, da mentira, do roubo, do adultério, da prostituição, não reina mais sobre nós. Mas sim o reino de Cristo, produzindo os frutos do Espírito Santo. Isto hoje, individualmente na sua vida. Agora nós aguardamos o reino restaurado. Esse não é nesta dimensão. Potencialmente nós estamos em tudo. Potencialmente nós já estamos na eternidade. Não importa se você é gordo, magro, alto ou baixo, se você é preto ou branco. Não importa se você é rico ou pobre, sábio ou analfabeto. Se você tem entrado neste reino, você está na eternidade com Cristo. Isto quer dizer, potencialmente, você já está na ressurreição. Você já está no arrebatamento. Mas logo isto se cumprirá realmente. Você deixará a terra. Primeiramente, vem o casamento, que é as bodas do Cordeiro.
Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Então, Jesus Cristo nos raptará a sua noiva eleita. Então, este é o casamento primeiro, para depois ter a lua de mel, que é o milênio. Então, este é o reino restaurado, se cumprindo o mistério tríplice de Deus: Deus em Cristo, Cristo na igreja, hoje e amanhã. A igreja no reino restaurado, que é o milênio. A igreja é a esposa, Cristo é o esposo. Ela é a noiva, ele é o noivo. Ele vem buscar a sua noiva num rapto, num verdadeiro rapto. Isso será escondido do mundo. E então estaremos nas bodas do Cordeiro por 3 anos e meio, enquanto estará se cumprindo aqui na terra 3 anos e meio de grande tribulação, completando os 3 anos e meio, a última semana das 70 semanas de Daniel, quando o Senhor estará tratando com os judeus, parou de tratar com os gentios, estará tratando com os judeus através das 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, que são Elias e Moisés, distintamente 2 pessoas. Diz a Bíblia e diz o profeta desta era, que Deus lhe mostrou em visão, que Moisés morreu como um ato, representando a Cristo, mas ele foi ressuscitado e foi visto no Monte da Transfiguração. Aquilo é uma teofania? Sim, também nós somos uma teofania de Deus, aqui na terra. Ali estavam Moisés, Elias e Cristo, e Jesus, transfigurado, a ponto de Pedro, João, Tiago desejarem ficar ali. Mas a obra tinha que ser completada lá embaixo. Mas notemos isto, que para estarmos neste reino restaurado, é necessário que esse sumo pontífice, esse rei dos santos, que está retendo hoje seu sangue, diz o profeta desta era, na mensagem à revelação de Jesus Cristo, é necessário que esse sumo pontífice esteja reinando em nós individualmente, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente, diz o profeta. Isso é o que ele está fazendo agora, seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, algum dia, aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Isso quer dizer, o mesmo cordeiro, porque vocês se lembram que quando João chorava por causa do livro, em Apocalipse 5, um ancião veio consolá-lo e disse: não chore, João. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E quando João olhou, não viu um leão, viu um cordeiro com 7 pontas, com 7 espíritos, 7 olhos, os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. São 7 mensageiros, não são 8, que estavam ali naquelas 7 pontas. Apocalipse, capítulo 5. São 7 mensageiros enviados a toda a terra durante os 7 períodos da igreja. Agora notemos, amados, ele virá com grande poder e glória e tomará a sua autoridade para reinar como rei. Então isto aí é o reino restaurado. Jesus Cristo com o seu povo eleito vai reinar sobre a terra. Ela será purificada depois dos 3 anos e meio pelo fogo atômico. O ímpio por si se destrói, diz as Escrituras. Depois do milênio virá aquele fogo de Deus que consumirá toda semente do diabo. Não haverá nunca mais queda, nem inferno, nem coisa alguma, nem um demônio, tudo desaparecerá.
isso depois do milênio. Ele é o futuro rei desta terra. Isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Sim, porque ele é nosso rei. Ele é rei dos santos. Ele é reino, ele tem um reino espiritual. E nós estamos neste reino espiritual que não pode ser visto pelo homem natural. Isso enaltece a Cristo em nossa vida e estimula você que está esperando por Cristo e vivendo por Cristo, olhando para Cristo, trabalhando, labutando diariamente, sofrendo as mesmas circunstâncias que todos os demais homens sofrem, menos as circunstâncias do luxo, da vaidade, do vício, porque não há dinheiro que chega para manter as coisas de primeira necessidade. E quando se fala das coisas que, como vícios, está consumindo não somente o dinheiro, a saúde, a alma do homem, e quanta coisa é gastada com aquilo que não é pão, Isaías 55 diz: não gaste o seu suor, o seu dinheiro, o seu trabalho com aquilo que não é alimento, com aquilo que não é aproveitável. Isso é falta do reino de Deus na sua vida, é falta de novo nascimento. E sabe o que é o novo nascimento? É Jesus Cristo lhe dando uma nova vida pela qual você está sob a sua vontade, você está no seu reino. Jesus Cristo é o novo nascimento revelado em você. É uma nova criatura, ungido com o Espírito Santo, produzindo frutos do Espírito Santo, expressando o caráter de Cristo. Esse é o reino presente nesta dimensão, diz o profeta. E para que ele esteja reinando sobre nós, nesta dimensão, ele tem que permanecer como cordeiro. Quando ele deixar o trono da intercessão, ele não virá aqui na terra. Não, ele virá nas nuvens. A noiva será raptada imediatamente. Então é quando cessará as acusações de Satanás. O profeta nos mostra isso no 4º selo. Então é quando cessará as acusações de Satanás. Enquanto não cessa as acusações de Satanás, nós dependemos do sangue do Cordeiro. Ele está no trono, intercedendo por nós. Nesse instante, ai de mim, ai de você, ai da pessoa que estiver fora do sacrifício, do sangue. Como você pode dizer que está seguindo a Cristo, sem honrar o nome de Cristo, sem ser ungido pelo Senhor, sem o reino de Cristo estar em você, no seu coração, dominando os seus instintos, os seus sentidos e operando a fé genuína na palavra de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo? Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz. A cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto porvir. Se passo a passo a Cristo seguir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Rei dos Santos. Seguindo a Cristo, eu sou bem feliz.
a cada momento, conforme Ele diz. Jamais serei meu. Que o Senhor Deus da eterna glória possa iluminar a cada amado ouvinte e que cada irmão amado possa ter o reino de Deus no seu coração, o domínio do Espírito Santo, a vida vivida, para que possamos todos, dentro em breve, estarmos nas bodas do Cordeiro e logo no reino restaurado, no milênio, quando o Rei da Terra será Jesus Cristo. Deus os abençoe com esta bênção gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar, venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical, lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade, 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja, e às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.